Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. No último bloco, a gente falava ainda no rol dos crimes hediondos, volta comigo na tela, a gente fez algumas observações a respeito do crime de furto qualificado, né, pelo emprego de explosivos. A gente segue, então, aqui no estudo do rol dos crimes hediondos, a gente passa agora para o próximo slide, e aqui nós já tivemos, eu separei esse slide aqui, que é o slide das grandes modificações operadas pela Lei 14.811. Então, foi incluído agora aqui, prestem muita atenção, são esses tipos penais aqui que foram incluídos no rol dos crimes hediondos. Agora passa a ser hediondo também o crime de induzimento, de instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, quando realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. Vejam aqui que é a hipótese do artigo 122, parágrafo 4º. Eu creio aqui uma observação muito peculiar, às vezes eu sou um pouco enjoado, mas vejam que a lei dos crimes hediondos, ela diz artigo 122, caput e parágrafo 4º. Aqui, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, foi um erro do legislador ao colocar o caput, porque se você for abrir o seu Código Penal lá no artigo 122 caput, você vai notar que o caput trata-se de um IMPO, de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, na verdade, o que passou a ser crime hediondo é o artigo 122, parágrafo 4º, que é a hipótese de o induzimento, a instigação, o auxílio a suicídio e automutilação ser realizado ou por meio da rede de computadores, ou por meio de rede social, ou transmitidos em tempo real. Vejam que a reprovabilidade é muito maior em virtude do alcance, né, que a internet pode dar a esse induzimento, a essa instigação, ou esse auxílio a suicídio. Então vejam, na realidade, que o que passou a ser crime hediondo, e a gente espera muito em breve os manuais aí tratando do assunto, né, e até mesmo as jurisprudências se pronunciando a respeito disso, que na realidade é tão somente o artigo 122 caput, o artigo 122 parágrafo 4º, e não o caput, porque o caput é uma IMPO, tem uma pena que não ultrapassa 2 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo, e não faz sentido algum uma infração de menor potencial ofensivo ser colocado aí no rol dos crimes hediondos. Bacana? Tranquilos. Então, feita essa observação, vejam que não é a modalidade simples, é a modalidade lá do parágrafo 4º do artigo 122. Continuando aqui com as inovações operadas pela Lei 14.811 de 2024, que incluiu também no rol de crimes hediondos o crime de sequestro e cárcere privado. É o crime lá do artigo 148. Vejam, mas o crime de sequestro e cárcere privado só será hediondo quando cometido contra menor de 18 anos. Então é a hipótese do artigo 148, parágrafo 1º, inciso de número 4. Somente essa hipótese é que será considerado crime hediondo, quando o sequestro ou cárcere privado tiver como vítima uma pessoa menor de 18 anos. Bacana? Temos ainda a inclusão no rol dos crimes hediondos o crime de tráfico de pessoas. Mais uma vez, é o crime de tráfico de pessoas, não aquele do 149A cometido contra qualquer pessoa. É o crime de tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Então vejam, o que é crime hediondo é só o artigo 149A, caput dos incisos 1 a 5 e parágrafo 1º, inciso 3. Somente quando cometido contra criança ou adolescente. Então, muito cuidado com isso. Essas 3 hipóteses aqui, tanto do inciso 10, do inciso 11 e do inciso 12, certamente serão muito cobrados de vocês nas próximas provas de concurso, em razão de se tratar de uma grande inovação trazida pela legislação. A gente segue, então, com o rol dos crimes hediondos. A gente passa para o parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, que vai dizer: consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, o crime de genocídio,
Então, o crime de genocídio está previsto em uma lei especial, muito curtinha, vale a pena a leitura de vocês, previsto lá na lei 2889, que trata dos crimes aí de genocídio. E aqui vejam que trata tanto especificamente a respeito do genocídio em si, quanto da associação e da incitação para o genocídio. Tá? Tá nos artigos 1º, 2º e 3º da lei de genocídio. Aqui foi incorporada aí pelo pacote anticrime essas 3 hipóteses aqui que estão previstas lá no Estatuto do Desarmamento. Foi incorporado também como crime hediondo o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Muito cuidado com isso daqui, porque somente será crime hediondo, o crime de posse ou de porte legal, quando se tratar de arma de fogo de uso proibido. Vejam, o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito não é hediondo, somente o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. É a hipótese do artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. Tá? Muito cuidado com isso. Também é crime hediondo o crime de comércio ilegal de arma de fogo previsto no artigo 17. Então, o crime de comércio ilegal também incluído pelo pacote anticrime, e também o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 também do Estatuto do Desarmamento. São inovações não tão recentes assim, foram incorporadas pelo pacote anticrime, mas que merece também a nossa atenção. Seguindo também no rol dos crimes hediondos, nós temos aqui o crime de ORCRIM, o crime de organização criminosa. Vejam, o crime de organização criminosa, na verdade, a lei 12.850, lá no seu artigo 1º, parágrafo 1º, define o que é organização criminosa, que seria, né, associação aí de 4 ou mais pessoas. Deixa eu só tirar aqui esse barulho. É associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, para a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Vejam, o artigo 1º, parágrafo 1º da lei do crime organizado, ela define o que é organização criminosa. O que é uma organização criminosa? É isso, associação de 4 ou mais pessoas, né, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, blá, 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 blá. Agora, o crime de organização criminosa está previsto no artigo 2º, que é o crime de você pertencer, de você financiar, ainda que por interposta pessoa, uma organização criminosa. A pergunta que se faz é a seguinte: o crime de organização criminosa por si só é um crime hediondo? Não, não é hediondo. O crime de organização criminosa, volta aqui comigo na tela, somente será crime hediondo quando essa organização criminosa ela for direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, quando a organização criminosa tem como finalidade a prática de um crime hediondo ou equiparado, aí sim, a simples associação dessas pessoas será considerado como crime hediondo. Muito cuidado com isso, bacana? Aqui uma inovação também, um tanto quanto recente, promovida pela Lei 14.688, que é a inclusão dos crimes previstos no Código Penal Militar, no Decreto-Lei 1001 de 69, Código Penal Militar, que apresentem, desde que esses crimes apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º dessa lei. Então, só a título de exemplo aqui, vejam que a partir da vigência dessa lei, por exemplo, o artigo 205, parágrafo 2º do Código Penal Militar, o que eu encontro no artigo 205, parágrafo 2º do Código Penal Militar? Eu tenho lá a hipótese de homicídio qualificado. Então, nessa hipótese, vejam que vai, por guardar semelhança, né, que apresente uma identidade com os crimes previstos no artigo 1º, esse crime do artigo 205, parágrafo 2º do Código Penal Militar também será considerado hediondo, que é o crime de homicídio qualificado. Bacana? Nós temos também o crime de estupro, enfim. Se você tem
a intenção de fazer algum concurso para Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar, é interessante que você faça a leitura do Código Penal Militar e faça a comparação se aquele crime guarda a identidade com os previstos no artigo 1º dessa lei. Então, da mesma forma que o crime de estupro é crime hediondo, o crime de estupro lá do CPM também será considerado crime hediondo. Bacana? Então, é importante que vocês, caso forem fazer prova para carreira militar, conhecer um pouco mais a fundo aí quais são todos os tipos penais que guardam ou não identidade com o artigo 1º. Bacana? Aqui nós já adentramos em mais inovações. Que mais que passou a ser crime hediondo, incluído pela Lei 14.811. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no 241b da Lei 8.069, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam que aqui, essa hipótese do inciso 7 incluiu 2 novos crimes hediondos, que é o parágrafo 1º do artigo 240 e também o 241b. Então, todos os crimes do ECA vão passar, né, a ser hediondos? Não, só esses 2 aqui. O parágrafo 1º do artigo 240 e o 241b. E para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aqui. Vejam, o artigo 240, caput, a cabeça do artigo 240, não é hediondo. O crime de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Vejam que o caput não é crime hediondo. O caput não é crime hediondo. O que é hediondo? É o parágrafo 1º do artigo 240. Nas mesmas penas, que penas? Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem? Aqui sim, nós estamos falando, essas 2 hipóteses, nós estamos falando de crime hediondo. É o crime de quem agencia, de quem facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Bacana? Então, vejam que mais uma vez, o artigo 240 caput não é crime hediondo. O que é hediondo? É o parágrafo 1º do artigo 240. É o parágrafo 1º. Quem agencia, quem facilita, né? Não é só simplesmente o indivíduo que produz, que reproduz, que dirige, né? É o indivíduo que agencia, que recruta, que coage. Vejam aqui que a conduta ela é mais gravosa, né? Coagir ou qualquer outro meio intermedia a participação de criança ou adolescente nessas cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E mais, também é crime hediondo quem exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet. Vejo que a conduta, né, pela exposição à internet, ela acaba se tornando mais gravosa. Pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornográfica com participação de criança ou adolescente. Muito cuidado, então, com o artigo 240, porque o que é hediondo é somente as 2 hipóteses do artigo do parágrafo 1º do artigo 240. Bacana? A gente dá continuidade, mais um que é crime hediondo, né? É o artigo 241b. Esse é no todo, tá? O artigo 241b todo. É aquele indivíduo que adquire, que possui ou que armazena por qualquer meio, fotografia, vídeo ou forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então, o simples fato, né, a simples conduta, simples que eu digo, né, por se tratar da modalidade simples, tá? E até aqui um pouco estranho, por quê? Porque a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, né? É uma pena bastante baixa, mas que foi inserida no rol dos crimes hediondos. O indivíduo que adquire, que possui, que armazena fotografia, vídeo, qualquer forma de registro
de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, né, com o advento da lei de 2024, passou então com essa inovação a integrar, incorporou-se no rol dos crimes hediondos. Bacana? A gente segue agora, a gente concluiu todos os crimes que são hediondos, tá? Tudo que a gente falou até agora são crimes hediondos. Agora a gente passa a falar dos crimes que não são hediondos, mas que são equiparados, ou seja, recebem o mesmo tratamento dos crimes hediondos, mas não são hediondos. Então vamos lá, o artigo 2º fala o seguinte: os crimes hediondos, vírgula, quais crimes? Os crimes hediondos, a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e do terrorismo. Então vejam que nós temos crimes que não são hediondos, mas que são equiparados a hediondos. São quais? Os crimes de tortura, os crimes de tráfico e os crimes de terrorismo. Os crimes de terrorismo estão previstos na Lei 13.260, tá? São crimes hediondos. O tráfico aqui dispensa apresentações. Está na Lei 11.340, perdão, 11.343, né? 11.343. E aqui os crimes de tortura na Lei 9455. Vejam, aqui eu sou obrigado a fazer algumas observações. Todos os crimes da Lei 9455 são crimes hediondos? Equiparados a hediondos? Não. Você vai colocar uma observação: os crimes da Lei 9455 são equiparados a hediondos, exceto a tortura omissiva, tá? Então, excetuando a hipótese de tortura omissiva, porque a tortura omissiva não é crime hediondo. Bacana? Não é crime equiparado a hediondo. O restante é crime equiparado a hediondo. Da mesma forma, será que todos os tipos penais lá da Lei 11.343, da Lei de Drogas, são crimes equiparados a hediondos? Não. É óbvio que você não vai dizer que, por exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas é um crime equiparado a hediondo, sequer tem pena privativa de liberdade. Há a possibilidade de pena privativa de liberdade para o crime do artigo 28. Então, não são todos os crimes. É muito comum que se cobre, por exemplo, né, o artigo 35 da Lei de Drogas. O que é o artigo 35 da Lei de Drogas? É o delito de associação para o tráfico. O crime de associação para o tráfico não é um delito equiparado a hediondo, não é. Então, volta aqui comigo na tela. Eu vou anotar aqui com vocês os crimes sobre os quais, né, não há nenhum tipo de dúvidas, que são crimes equiparados a hediondos. Quais são os tipos penais, lá da Lei 11.343, que são crimes equiparados a hediondos? Nós temos, podem anotar no caderno, o artigo 33, caput, é crime equiparado a hediondo. O artigo 33, parágrafo 1º, equiparado a hediondo. O artigo 34 é equiparado a hediondo. O artigo 35 é crime equiparado a hediondo? Não. Nós temos também o artigo 36, que é o crime de financiamento para o tráfico, que também é equiparado a hediondo. Quanto a esses, não restam dúvidas. Eu coloquei aqui uma inovação entre aspas, que é de 2019, que foi trazido e incorporado lá no artigo 112, parágrafo 5º da LEP, que tirou aí, acabou com uma grande dúvida, né, com uma grande discussão a respeito do delito de tráfico privilegiado, que é o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Olha só o que diz o artigo 112, parágrafo 5º da LEP.
não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Ou seja, o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. O crime de tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. A doutrina e a jurisprudência já eram uníssonas nesse sentido, e para acabar com qualquer tipo de dúvida foi inserido aí no parágrafo 5º do artigo 112 da LEP, foi incluída então a previsão expressa de que o tráfico privilegiado não se trata de crime equiparado a hediondo. Bacana? A gente continua da sequência para falar a respeito do regime prisional. Vejam que aqui no artigo 2º, parágrafo 1º vai dizer: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Inicialmente em regime fechado. Vejam, o artigo 2º, parágrafo 1º da LEP, podem anotar, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, né, esse artigo é inconstitucional. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional, podem anotar, por violar princípios, como, por exemplo, vou colocar aqui entre parênteses, princípio da individualização da pena e também princípio da proporcionalidade. Então vejam que o fato de o camarada ter praticado um crime hediondo, não necessariamente ele deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, tá? Quem vai dizer qual o regime do cumprimento de pena são, na verdade, os artigos 33 e seguintes do Código Penal. É lá que vai se definir qual o regime inicial do cumprimento de pena. Então, se o camarada ele pratica um crime cuja pena é uma reclusão superior a 8 anos, aí sim, nós podemos dizer que esse indivíduo vai iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. Mas quem dita essas regras são os artigos 33 e seguintes do Código Penal, e não aqui o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Bacana? Então, aqui, de acordo com o Supremo, esse parágrafo 1º aqui seria inconstitucional por violar diversos princípios, dentre eles o princípio da individualização da pena, o princípio da proporcionalidade. Bacana? Dito isso, a gente segue. Então, é fato que o camarada ele pode já iniciar em regime semiaberto ou em regime até mesmo aberto, mesmo tendo praticado um crime hediondo ou equiparado. Bacana? A gente retoma então, olha só, tem um outro dispositivo aqui de duvidosa constitucionalidade, que é o parágrafo 3º, que vai dizer que em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá de maneira fundamentada se o réu poderá apelar em liberdade. Agora volta comigo. É fato que se não houver, aqui está dizendo como se fosse o seguinte: o camarada foi condenado em primeira instância pelo juiz de primeiro grau e o juiz vai decidir de maneira fundamentada se ele vai poder ou não apelar em liberdade. Vejam que a regra, na verdade, é que o indivíduo possa apelar em liberdade. Porque se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e da prisão temporária, então esse indivíduo
ele vai, obviamente, recorrer em liberdade. Então, na verdade, aqui de duvidosa constitucionalidade, em que pese estar previsto ainda na lei. A gente volta, então, para falar de progressão de regime, coisa que será melhor estudado quando, né, no estudo da LEP, da Lei dos Crimes Hediondos. Aqui eu peguei uma parte do artigo 112 da LEP, que vai dizer quanto tempo o indivíduo precisa cumprir de pena para que ele possa progredir. Vocês vão notar que esses patamares, em se tratando de crimes hediondos equiparados, vão variar de 40% a 70%. Isso daqui tem que ser decorado, né? 40% se a pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Cuidado com esses patamares, que é o patamar de 50% e de 70%, que é quando ocorre morte. Vejam que nessas hipóteses, né, que ocorre morte, é vedado o livramento condicional. Vedado o livramento condicional. E aqui também, 70% vedado o livramento condicional. Bacana? Então, se ocorrer morte, deixei aqui esses patamares, mas isso é coisa para você estudar com mais profundidade lá na aula de LEP, mas aqui é sempre bom você se recordar desses patamares aqui, extremamente importantes, para você se recordar também que mesmo o indivíduo tendo praticado um crime hediondo ou equiparado, ainda assim ele terá direito a progredir de regime de cumprimento de pena. Bacana? Outra informação, crimes hediondos e saída temporária, também aqui trazido pelo pacote anticrime. O artigo 122, que trata da saída temporária, vai vedar, lá no artigo 122, parágrafo 2º, não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Só que, rapidamente, tá? Nós temos, na LEP, nós temos um gênero que se trata das autorizações de saída. Então, nós temos um gênero, autorização de saída. Autorização de saída é um gênero que se divide em duas espécies, que é a permissão de saída, que tem caráter humanitário, e nós temos a saída temporária. Só que, relembrando rapidamente, algumas explicações da aula de Lei de Execução Penal. A autorização de saída é um gênero que tem duas espécies. A permissão de saída, que tem caráter humanitário, e a saída temporária, que tem caráter o quê? Ressocializador. Bacana? Então, o que se veda aqui é a saída temporária. Tá? Olha só, saída temporária. O artigo 122 da LEP trata da saída temporária. Então, não terá direito à saída temporária, ou seja, não se refere às permissões de saída, tá? Não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte, tá? Então, não tem direito à saída temporária. Só tome cuidado, parece uma coisa óbvia, né? Para não confundir saída temporária com prisão temporária, tá? São coisas, obviamente, completamente distintas. A prisão temporária é uma prisão cautelar, não é assim? Que só pode ser decretada na fase de investigação. Então, a prisão temporária, né, que dispõe a Lei 7960, né, que é a Lei de Prisão Temporária, nos crimes previstos neste artigo, ou seja, nos crimes hediondos equiparados, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Vejam só, pessoal, a regra é que a prisão temporária seja de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Só que no caso de crimes hediondos ou equiparados, esse prazo passa a ser de
30 dias, prorrogável por mais 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Muito cuidado com isso. O prazo da prisão temporária, em se tratando de crimes hediondos ou equiparados, muda-se esse prazo, que é de 30 mais 30. Bacana? A gente segue para falar, já chegando aí na reta final, que da obrigatoriedade que traz o artigo 3º da lei dos crimes hediondos, que é de a União, né, o governo federal, manter estabelecimentos penais de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas aos condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Então, por isso que nós temos aí, né, vários presídios federais, eu não me recordo se são 5, é algo nesse sentido, né? Nós temos um presídio federal em Brasília, nós temos outro no Paraná, nós temos outro no estado do Nordeste, não me recordo agora, outro no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, que são os presídios federais de segurança máxima. É uma obrigatoriedade trazida por lei que a União deve manter esses presídios de segurança máxima para colocar esses presos de alta periculosidade quando ponham, né, a permanência desses presos em presídios estaduais, ponham em risco a segurança pública, a ordem pública. Bacana? A gente volta, então, já na parte final, no nosso último slide, que o artigo 8º, tá, da Lei dos Crimes Hediondos traz duas informações interessantes. Primeiro, traz uma qualificadora para o crime de associação criminosa. Para quem não está se recordando, o crime de associação criminosa está no artigo 288 do Código Penal, está aqui, que é o delito de associarem-se 3 ou mais pessoas com a finalidade de praticar crimes, quando essa associação criminosa se tratar de crimes hediondos, ou seja, essas 3 ou mais pessoas se associam com a finalidade de praticar crimes hediondos, o crime de associação criminosa será esse aqui, ó, com essa qualificadora, né? Com essa qualificadora, que será de 3 a 6 anos de reclusão. Dobrou a pena, né? A pena lá do 288 foi praticamente dobrada aqui com essa qualificadora trazida pelo nosso artigo 8º. O artigo 8º também traz uma informação muito interessante aqui no parágrafo único, que ainda é cobrado, mas na realidade, na prática, quase não é realizado na prática, mas é muito cobrado em provas de concurso, que é o que nos interessa aqui. Por que ele ainda é cobrado, Guilherme? Porque foi um marco histórico, né? Foi um marco histórico no que tange a possibilidade de colaboração premiada. Foi um marco histórico, uma das primeiras previsões de colaboração premiada, né? Então, o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, vejam que essa nomenclatura aqui ela foi substituída por associação criminosa, né? Nem existe mais essa expressão quadrilha ou bando. Então, o indivíduo que denunciar possibilitando o seu desmantelamento terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Guilherme, por que você disse que o conteúdo aí foi praticamente esvaziado? Porque os prêmios trazidos pela Lei 12.850, eles são muito melhores, né, do que redução de 1 a 2/3. Né? Lá tem redução de pena também, mas tem inclusive a possibilidade de esse indivíduo nem ser denunciado, né? Então, os benefícios de lá são muito melhores, mas por se tratar de um marco histórico, ainda é bastante cobrado. Volta aqui comigo. Senhores, na medida do possível, né, a gente trouxe aqui todas as informações mais relevantes a respeito da Lei dos Crimes Hediondos, dando um enfoque especial aí a essas modificações que foram trazidas muito recentemente agora. A gente encerra, então, a nossa aula aqui de Lei dos Crimes Hediondos e a gente volta muito em breve com outras aulas aí de legislação especial. Forte abraço a todos e até mais.